Ô Caião, por que libertinagem é confundida com liberdade? Libertinagem? É confundida com liberdade. Que a maioria das pessoas pensa em liberdade como antítese de proibição. Elas pensam em liberdade como ter a capacidade de fazer aquilo ou que ninguém faz porque tem medo, ou que ninguém faz porque seja proibido, e elas, as livres, fazem qualquer coisa. Não tem medo, e se for proibido, tanto faz, elas fazem também. Então, a maioria das pessoas é o equívoco do observador que faz pensar que libertinagem e liberdade são sinônimos e que libertinagem é apenas uma liberdade um pouco mais excessiva. Mas não é, libertinagem é antítese de liberdade. É antítese. É o tema da liberdade como pretexto para a escravidão com a qual não se quer lidar. Libertinagem é o tema da liberdade como pretexto, batizando a escravidão na vida, escravidão essa com a qual o cara não quer lidar. Então ele simplesmente diz que ele é livre para fazer o que quer, vocês não façam, mas eu dou a bunda quando eu quero, eu sou bi, eu sou hétero, eu sou cri, eu sou tri, eu sou poli, Sou tetra. eu sou tetra, eu sou hexa, eu sou qualquer negócio, eu sou penta. eu sou livre. Não, você é um escravo da sua própria oquidão de caráter, da sua real situação de ente amorfo. Meu Deus. Você é só um amorfo, você é uma geleca, cara. Um slime. Você é um slime. Só um slime. Um slime. Mas você não é nada além de um slime. Um slime. Liberdade você nunca conheceu. Você é escravo do que você diz que os outros não têm coragem de fazer, e você tem. Você é escravo, nesse caso, também até do seu exibicionismo. Porque tem muita gente que se torna libertina por exibicionismo. Mero exibicionismo libertino. É o cara que não tem nenhuma definição de caráter, em quem todos os valores e significados aparentemente pereceram, estão desativados nele. E justamente por isso ele faz qualquer coisa sem nenhuma forma de automolestamento. Você não pode designá-lo como um psicopata, porque seria extremado demais e não chegamos aí. Mas você pode designar como um cara que entrou num estado de apatia em relação ao significado da existência dos outros e em relação ao que você faz em relação ao que pode prejudicar, provocar ou fazer mal à existência do próximo. É o cara que existe nesse estado de total apatia, de não-empatia. Não, ele não chega a ser antipático, mas ele não tem simpatia, ele não tem empatia, ele existe num estado de apatia relacional em relação ao que o outro possa pensar sobre o ato dele. E aí ele, como normalmente essas pessoas têm um problema enorme também de insegurança, um problema enorme. Todo libertino tem um problema radical de insegurança. É uma pessoa insegura. Ele precisa literalmente comer por todos os lados. Dar de todo lado e comer de todo lado e pegar de toda forma. Sei, cara. É o libertino. Mas mais do que isso, ele é um grande inseguro.
E a tendência é que todo grande inseguro se torne um exibicionista, porque o inseguro ou se esconde ou se exibe. Porque quando ele se exibe, ele não se mostra, ele continua ainda se escondendo. Ele apenas mostra um empavonamento para terceiros que encobre quem de fato ele é e do que ele sofre. O exibicionismo é um disfarce? É um disfarce para muitos inseguros. Tem inseguros sinceros que na sua insegurança mergulham na cama e se escondem no mundo. Tá. E tem aqueles outros que transformam a sua segurança em exibicionismo, como, paradoxalmente, por trás de todo narcisista tem um cara inseguro. Porque o cara seguro não é narcisista, não é exibicionista, ele é. Ele é próprio. Ele não acrescenta nada a qualquer coisa. Ele é do jeito que ele se conforta, sem desconfortar ninguém. Não carrega essa intenção do desconforto, mas não foge da alegria do confortar-se. Ele tem o seu próprio ethos. E é um ethos, é um telhado de conforto pessoal, mas que não desabriga o outro e nem provoca o outro. Portanto, indo de volta para a sua pergunta, libertinagem é só o disfarce de muita gente, ou quando não seja uma tentativa de exibicionismo provocando os outros, ou dizendo você tem medo, eu não tenho, você não pode, eu posso. Chocando. Querendo transformar aquilo em alguma manifestação de força e poder. E você observe também uma outra coisa. Normalmente o libertino é um cara que faliu em quase tudo. Normalmente. O libertino. Você tem gente que deu certo em algumas coisas que faz e são promíscuos. Mas eles fazem isso com uma certa discrição. O libertino é mais do que um promíscuo. É um cara que pratica a sua promiscuidade e todas as outras expressões de excesso da maneira mais pública e explícita possível, porque ele quer se exibir e chocar. E quando é assim, na maioria das vezes, ele é um cara que não deu certo em nada mais. Só sobrou para ele aquilo, o escândalo. O tentar tornar-se uma celebridade de excentricidades escandalosas. Sim. Nada além disso. E aí, brother? Maravilhoso. A libertinagem é uma prisão, então, cara? Sempre é uma escravidão. Diga para o libertino não ser libertino, que você vai ver como ele vai ficar com ódio. Porque se não fosse uma prisão, ele teria controle sobre isso. Ele seria ou não seria. Mas ele não consegue não ser. Preso não consegue não ser. Não escravo ser. não consegue não ser. Escravo da sua libertinagem.